Ok, bom dia a todos, mais uma vez. Mais uma vez para os pais, todos os pais, parabéns para você no seu dia hoje. Também para as irmãs e outros que ajudaram para arrumar aquele sala para os pais hoje, foi muito bom. Gostei. Comemos bastante, conversamos bastante e alguns ganharam um livro. Então foi bem preparado, bem feito e queremos agradecer as irmãs e outros que ajudaram para isso. Estamos em Filipenses, voltamos nosso estudo de 2 semanas atrás. Como eu falei na última vez, o texto de capítulo 3 de Filipenses era versos 9 a 11. Mas só chegamos ao versículo 9. Então hoje vamos adicionar versículos 10 e 11 aqui a nossa mensagem hoje. Mas como é um texto, realmente a carta inteira uma carta só. Então, mas como sempre os versículos estão dentro de um contexto, vamos dar uma revisão de versículo 9 e a mensagem do 2 semanas atrás, e vamos adicionar os versículos 10 e 11 para nós entender melhor o contexto que estamos estudando e lendo hoje. Então eu vou começar com uma leitura de versículos 8 a 11. Vamos orar e depois vamos começar a mensagem. A mensagem é conhecendo a Cristo. Conhecendo a Cristo. Versículo 8 de Filipenses capítulo 3. Se deveres, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Senhor nosso Deus e Pai, nesse dia, diante de Ti estamos pedindo, Senhor, sua ajuda, sua presença, a direção do Senhor em nossos corações. Que o Senhor use esse texto, essa mensagem hoje para tocar nossos corações, que nós podemos ter um maior desejo para conhecer o Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Guia-nos nesse momento, mais uma vez, pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei no último estudo, em Filipenses 3, falamos sobre o versículo 9. E o título da mensagem é A Verdadeira Justiça. A Bíblia nos ensina que um dia todos nós comparecermos diante de Deus e do tribunal de Cristo. Como nós também lemos em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 10, quando Paulo escreveu, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Seremos julgados e declarados justos ou injustos. Seremos justificados de acordo com o padrão perfeito e justo de Cristo. Somente pelos seus méritos, os méritos de Cristo, pela sua justiça,
que podemos ser declarados justos e justificados diante de Deus. Só pelo Cristo. Paulo, no versículo 8, ele considerou todas as suas boas, impressionantes realizações. Ele considerou tudo como lixo, como perda, em comparação com a ganhar a Cristo. Como ele disse, perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Foi por meio de Cristo, por sua justiça, que Paulo foi justificado diante de Deus. E conhecer a Cristo o levou a desejar conhecê-lo ainda mais. Pronto de morrer por causa de Cristo. Paulo buscou a verdadeira justiça, vivendo uma vida que ele achou era perfeita e santa, uma vida de obediência e zelo por Deus. Mas ele somente a verdadeira justiça encontrou em Cristo Jesus. Ele somente encontrou a verdadeira justiça em Cristo Jesus. Ele achava que ele estava vivendo uma vida perfeita e santa, agradável a Deus, zelo por Deus, mas ele somente encontrou a verdadeira justiça quando ele encontrou Cristo Jesus. Aqui em capítulo 3, o apóstolo Paulo está alertando os filipenses, mais uma vez, já falamos sobre isso, estudamos sobre isso, mas Paulo estava alertando os filipenses que tivessem cuidado com os falsos mestres, os judaizantes, aqueles que disseram que o evangelho é mais do que apenas crer em Cristo Jesus. Eles estavam ensinando que para ser um verdadeiro crente, para ser salvo, para ser justificado diante de Deus, um homem judeu ou gentil deve também ser circuncidado e guardar as leis de Moisés do Antigo Testamento. Mas Paulo estava contando para os filipenses que nossa salvação não se resume aos que fazemos ou ao que fizemos, mas o que Deus fez em nós. Como ele disse em versículo 3, que a verdadeira salvação nos levará as três coisas. No versículo 3 ele mencionou adoração, glorificação e desconfiança. Como isso funciona, pastor? Adoração, glorificação, entendo, mas desconfiança? Em versículo 3 ele fala sobre adoração a Deus em espírito e em verdade. A glorificação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a desconfiança em nossa carne. Como Paulo disse, não confiamos na carne. Mas Paulo disse em versículo 4, se alguém pensa que pode confiar na carne, se fosse possível para obter a salvação, eu ainda mais. Eu sou qualificado então. E no versículo 5 e 6 ele listou, como nós já falamos, as 7 maneiras pelas quais ele estava qualificado para confiar e se gloriar na carne, para ser justificado diante de Deus, como ele terminou na lista
a lista em versículo 6, quando ele disse: quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Se alguém estava procurando um homem que seja mais qualificado para ser justificado diante de Deus e dos homens, segundo a carne, Paulo estava dizendo: eu sou o cara. Olhem para mim. Olhem para minha vida. Olhem para minha família. Olhem para as coisas que eu tenho feito. Olhem para mim, irrepreensível. Se esse fosse possível. E isso era exatamente o que Paulo, ou Saulo ainda, ele não mudou seu nome ainda, nesse momento antes da sua salvação, foi Saulo. Mas Paulo, ainda Saulo, pensava a respeito de si mesmo, justo diante de Deus. Mas como algumas pessoas pensam hoje. Talvez você já falou com alguém sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre salvação, e as pessoas acham que eu sou uma boa pessoa. Eu guardo os 10 mandamentos, ou talvez até as 9 ou 8, mas eu vivo tentando guardar os 10 mandamentos. Eu creio em Deus, eu oro a Ele. Meus pais eram membros da igreja. Eu até fui batizado na igreja. Já ouvi os argumentos, pessoas contando, eu sou uma pessoa boa, eu guardo os mandamentos, eu creio em Deus, eu oro a Deus, até oro a Maria também. Eu guardo os mandamentos, fui batizado e outras coisas eles adicionaram a isso, tentando para justificar sua vida diante de Deus. Mas depois, seu verdadeiro encontro com Jesus na estrada de Damasco, nós falamos na última vez, tudo mudou. Tudo mudou por Paulo. A vida de Paulo mudou completamente. Seus pensamentos, sua perspectiva, seu foco mudaram completamente. Realmente esse é um exemplo de alguém que realmente é convertido a Cristo. Uma vida diferente. Pensamentos diferentes. Desejos diferentes. Hábitos diferentes. E todas as coisas na vida de Paulo mudaram completamente. É como um buraco abriu embaixo dos seus pés, embaixo da sua vida anterior, e de repente foi engolida. Tudo levado por um vento forte. Tudo em que ele confiou se foi. Lemos isso em versículos 7 e 8, aqui do capítulo 3. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sem deveres, considero tudo como perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Considero tudo como perda. Quando eu penso no conhecimento de Cristo Jesus, na sublimidade do conhecimento do meu Senhor, tudo perda. Ele considerou tudo que antes era o meio de justiça para ele, como perda, como refúgio. Por quê? Para ganhar a Cristo. Para ganhar Cristo. Por
pela causa de Cristo, pelo conhecimento de Cristo, pelo amor de Cristo, Paulo perdeu tudo. Você já chegou a este momento na sua vida em favor de Cristo? Para ter mais de Cristo na sua vida? O que está dominando os seus pensamentos? O que está dominando o seu dia a dia? Como o hino que nós cantamos. Eu pensei que Tiago vai escolher esse hino hoje, mas não escolheu. Mas eu só pensei depois. E quando eu estava preparando ontem, mas esse vai ser pode ser um bom hino para nós hoje, mas no próximo. O hino que nós conhecemos muito bem, né? Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo. Esse foi o coração do apóstolo Paulo, quando ele converteu a Jesus. Não podemos dizer que Paulo achou Cristo. Nós falamos assim, Paulo na estrada do Damasco, ele achou Jesus. Aí, não, ele não achou Jesus. Com certeza, na estrada para Damasco, ele não estava procurando Jesus na estrada. Não foi o propósito dele, não estava procurando Jesus, mas foi Cristo que achou Paulo. E no momento da nossa salvação, realmente nós estamos em nossos pecados e delitos, vivendo a nossa vida que nós queremos. Talvez vocês estão pensando na sua vida antes de Cristo, como você estava vivendo. Procurando o seu bem, fazendo sua vida do seu jeito. E um dia, Deus abriu seu coração, a sua necessidade para Jesus Cristo. E foi Cristo que achou Paulo naquela estrada. E depois, Paulo abraçou Cristo como a pérola de grande valor e a estrela brilhante da manhã. Aquele que Paulo odiava, o amou e o salvou por sua graça. Como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 9 e 10, 1 Coríntios 15, 9 e 10. Paulo escreveu, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vão. No momento após seu encontro com Jesus, Paulo abriu a mão de tudo para ganhar a Cristo, a justiça de Deus. Como nós lemos em segunda parte do versículo 8 e versículo 9. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. No dia do julgamento diante de Deus, como nós seremos achados? Como você vai ser achado
diante do Senhor. Esta é a grande questão. Como eu posso me apresentar justo ou justificado diante de Deus? Paulo escreveu aos Efésios, Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, ou não pela sua própria justiça. Não existe nada que você possa fazer através das suas próprias esforços ou por suas obras para ser justificado diante do Senhor. Como Paulo entendeu e declarou isso, quando ele disse: eu quero ser achado nele, eu quero ser achado em Cristo, não na justiça que procede de Deus. Nossa única esperança para ser justificado diante de Deus é Cristo Jesus. Não tem obras, não tem nada mais que podemos fazer que pode nos dar a justiça que nós precisamos diante do Senhor. É somente em Cristo Jesus. E Paulo entendeu isso, escreveu isso, alertou as Filipenses sobre isso. Ele viveu isso na sua vida. Quando Jesus salvou Paulo e abriu seu coração, Paulo entendeu que as obras da carne e os méritos da lei não serviam mais para nada na vida dele. A única coisa que foi de importância para Paulo em relação à sua salvação era ser declarado justo e justificado diante de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Ele escreveu para os Romanos, em Romanos 5, versículo 1, um versículo que nós conhecemos bem. Romanos 5, 1, Paulo disse: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tão claro, tão forte, tão verdadeiro, aquele versículo. Finalmente, Paulo encontrou paz com Deus por meio de Cristo, seu Senhor e Salvador. Mas ele não relaxou. Ele não relaxou num estado de glória a Deus, aleluia, estou salvo, estou indo para o céu. Ele não relaxou assim. Paulo não se contentou em apenas conhecer a Cristo como seu Salvador. Algumas pessoas pensaram: ok, agora estou salvo, agora posso relaxar, esperar ir para o céu, esperar Deus, Jesus voltar. Essa foi uma atitude de Paulo, para relaxar e esperar. E a próxima coisa, Paulo não se contentou em apenas conhecer a Cristo como seu Salvador. Paulo desejava conhecê-lo de todas as maneiras possíveis. E nós vemos isso em nosso texto hoje, versículos 10 e 11, especialmente versículo 10. O desejo de apóstolo Paulo conhecer Jesus Cristo em todas as maneiras possíveis.
Lemos versículos 10 e 11 de novo aqui. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. De versículo 10, anotamos 3 maneiras que Paulo desejou conhecer melhor a Jesus. 3 maneiras que Paulo desejou para conhecer melhor a Jesus. A primeira, e ter um melhor e mais profundo conhecimento de Jesus. Simplesmente, para ter um melhor e mais profundo conhecimento de Jesus. O que ele disse, versículo 10, primeira parte, para o conhecer. Uma versão da Nova Almeida, que eu gostei muito, que é mais amplo. A versão da Nova Almeida diz que o que eu quero é conhecer Cristo. O que eu quero é conhecer Cristo. O John MacArthur, um grande homem de Deus, que foi para o céu recentemente, John MacArthur disse que a ênfase de Paulo aqui é obter um conhecimento e intimidade mais profundo com Cristo. Obter um conhecimento e intimidade mais profundo com Cristo. Desde o momento da sua conversão, o desejo de Paulo era conhecer a Cristo numa forma mais profunda. E nas minhas aulas de discipulado, alguns de vocês já fizeram, alguns de vocês já começaram, e alguns de vocês ainda vão começar, se Deus permitir. Mas nas minhas aulas de discipulado, eu ensino que um verdadeiro discípulo, um verdadeiro cristão, é aquele que coloca Cristo no centro. Cristo está no centro. No centro de tudo. Ele vive para conhecer a Cristo, o discípulo verdadeiro. Ele vive para conhecer a Cristo e fazer Cristo conhecido pelos outros. Esse é vivendo com Cristo no centro. O desejo maior na vida de Paulo era um melhor e mais profundo conhecimento de Jesus. Como disse o versículo, o que eu quero é conhecer Cristo. Esse é o desejo do seu coração. Esse é o desejo da sua vida. Cristo está no centro. Você está tentando conhecer Ele mais e mais. Senão, no final, eu vou dar algumas dicas, algumas coisas para nos ajudar para este acontecer em nossas vidas. Mas a segunda maneira que Paulo desejou conhecer melhor a Jesus é por um melhor e mais profundo conhecimento do poder da sua ressurreição. Um melhor e mais profundo conhecimento do poder da ressurreição de Cristo. Versículo 10, primeira parte. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Uma das ações mais poderosas que Deus fez entre os homens foi a ressurreição de Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é um dos pontos principais do Evangelho.
Muitas vezes nós pregamos, ou ensinamos, ou falamos o Evangelho para uma pessoa, tentamos falar o Evangelho, mas faltamos uma parte do Evangelho, e muitas vezes faltamos essa parte, a ressurreição de Cristo. Como Paulo escreveu para os coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Paulo disse: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo também orou em favor dos Efésios. Ele orou em favor dos Efésios em capítulo 1 de Efésios, que eles teriam um conhecimento melhor do poder da ressurreição de Cristo. Paulo está orando em favor desses, para eles entenderem melhor o que é o poder da ressurreição nas suas vidas. Como ele disse, versículos 16 a 20, Efésios capítulo 1. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, versículo 19, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo orou em favor dos Efésios para eles entenderem melhor o poder da ressurreição de Cristo nas suas vidas. John MacArthur, ele comentou dizendo: a ressurreição de Cristo demonstrou graficamente a extensão do seu poder. A ressuscitar dos mortos, Cristo demonstrou seu poder sobre o mundo físico e o mundo espiritual. Paulo desejou um melhor e mais profundo conhecimento do poder da ressurreição de Cristo. E terceiro lugar, Paulo desejou uma melhor e mais profunda comunhão dos sofrimentos e a morte de Cristo. Uma melhor e mais profunda comunhão dos sofrimentos e a morte de Cristo. Versículo 10, a segunda parte. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para viver, sofrer e morrer pela causa de Cristo era o grande desejo do apóstolo Paulo. Viver, sofrer e morrer para causa de Cristo. Depois da sua conversão a Cristo, Paulo viveu para um propósito, para um propósito só. E esse propósito do apóstolo Paulo era servir e pregar a Cristo crucificado até sua morte. Ele quis viver o restante da sua vida no serviço do seu rei. E outra música, outra
hino antigo, no serviço do rei. Paulo estava querendo, desejando viver o restante da sua vida no serviço do seu rei. No momento de sua conversão, até o momento da sua morte, Paulo estava querendo identificar com Cristo em todas as maneiras possíveis até a morte dele. John MacArthur disse: Paulo queria viver e morrer pela causa do Evangelho, seguindo o exemplo de Cristo. Seguindo o exemplo de Cristo, mas ele disse que não, mas sabendo que a sua morte não salvaria ninguém. Mas só a morte de Cristo pode salvar. Paulo estava querendo viver toda a sua vida pregando isso. Paulo desejou conhecer a Jesus no mais profundo comunhão possível. William Hendrickson explicou que em versículos 10 e 11 mostram que Paulo deseja viver totalmente envolvido em Cristo, para que Jesus seja completamente tudo para ele. Na Bíblia de Genebra, adicionou também aqui que a identificação com o Cristo crucificado e ressuscitado é fundamental para a vida cristã. Em todos os lugares, Paulo ensinou que é pela a participação no sofrimento de Cristo que o poder da sua ressurreição é manifestado na vida do cristão. E terminando, Paulo perdeu tudo. Deixou tudo para trás, incluindo sua própria vida, para ganhar a Cristo e um conhecimento mais íntimo com o Senhor. Ele deu tudo por isso. Tudo como perda, para ter um melhor conhecimento, um conhecimento íntimo com o Senhor. Ele desejava mais e mais de Cristo, para que quando chegar o dia do julgamento final e o dia da ressurreição dos mortos, e ele terá garantido um lugar entre este número, como ele escreveu no versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. De algum modo, eu alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pastor, como podemos, então? Eu entendo o foco da sua mensagem. Para ter mais de Cristo. Conhecer Cristo de forma melhor, mais íntimo. Todos os dias da minha vida. Então, pastor, como podemos conhecer a Cristo melhor e tê-lo como o centro da nossa vida? Esse é o momento de aplicação. 3 coisas simples. Como podemos conhecer a Cristo melhor e tê-lo como o centro de nossa vida dia a dia? 3 coisas, simplesmente.
coisa que nós ouvimos alguns deles nos últimos dias. Acho que ouvimos um pouquinho hoje na EBD também. Primeiro, e passar tempo com Cristo e sua palavra. Passa tempo. Você está passando tempo com Jesus? Está lendo a palavra dele? Tem momentos sós com ele, dia a dia? Como nós aprendemos na vida e exemplo de Marta, no estudo que Tiago estava dando para nós esses últimos dias. O exemplo de Marta e Maria. E Marta escolheu a melhor coisa. A melhor coisa é sentar aos pés de Jesus para ouvir a palavra do Senhor. Salmos 119, versículos 5 e 6, 105. E nós conhecemos bem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então a primeira coisa a fazer, lembrar ou fazer. Passar tempo com Jesus e sua palavra. Segunda coisa que podemos fazer para conhecer Cristo melhor é ter um compromisso com Cristo e sua igreja. Tem compromisso com Cristo? Tem compromisso com sua igreja? Colossenses 1:18, meus alunos de discipulado, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Hebreus 10:25. Não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes fazemos admoestações, e tanto mais quanto vedes o dia se aproxima. O dia do Senhor, o dia de julgamento. Para ser preparados. É um compromisso com Cristo e com sua igreja. E o terceiro e último, e compartilhando Cristo com outros. Teve um bom sermão no domingo passado, com FJ aqui, nos desafiando para ser testemunhas de Cristo, compartilhando Jesus com os outros, fazer discípulos, como nós temos em Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A grande comissão é nossa hoje, é a igreja de hoje, para cumprir. E não pode batizar alguém antes de eles converterem a Cristo. Então eles precisam ouvir o Evangelho pregado para nós. E Deus, na obra do Espírito Santo, converte o coração. É nossa responsabilidade e nosso privilégio para compartilhar Cristo com os outros. Então, 3 coisas para fazer: passar tempo com Cristo, sentar a seus pés diariamente, ter um compromisso com Cristo e sua igreja, e compartilhar Jesus Cristo com os outros, sendo envolvido na grande comissão que Jesus deixou para os seus discípulos. Essa é a minha oração por nós hoje. É isso. Que Deus nos dê um coração como o do apóstolo Paulo, pronto para deixar tudo para trás e ter somente Cristo no centro. Que nós tenhamos um desejo cada vez mais intenso para conhecer a Cristo como nosso Senhor, no seu poder, nos seus sofrimentos e até sua morte.
Estamos falando sobre o David Livingstone agora. Gostei muito da história dele. Você não leu a biografia que temos aqui na biblioteca? Eu quero encorajar você a buscar e ler nesses dias. Mas David Livingstone, ele é um exemplo de alguém que deu sua vida para Cristo. Realmente deixou a casa, deixou seus confortos e foram para a África, onde, quando não teve estradas e aviões e modos de transporte lá, é só de pé. Ou talvez de elefante, eu não sei, lá na África eles andaram de elefante. Mas ele quase morreu. Você leu na biografia dele, quando ele estava atravessando um lugar lá na África, ele foi atacado por um leão, que pegou muito forte no ombro dele. Acho que foi um dos os servos que estavam lá juntos, que realmente deu sua vida para ajudar o David Livingstone, e que morreu, o servo. Mas David Livingstone sobreviveu e continua com sua missão, mas ele viveu o resto de sua vida com muitas dores no seu corpo. Ele deu sua vida para Cristo. Estamos dando nossas vidas. Estou dando um pouquinho. A palavra Senhor significa Rei. Estamos vivendo com Cristo como nosso Rei em nossas vidas. Terminamos com as palavras do hino que nós mencionamos. Mais de Cristo eu quero ver. Mais do seu amor obter. Mais da sua compaixão. Mais da sua mansidão. Mais de Cristo. Oremos. Realmente esse não foi uma mensagem especificamente para os pais, mas eu quero encorajar os pais para pegar firme e forte essa mensagem. Para ser um pai que tem Cristo no centro. No centro da sua família, no centro da sua vida, no centro do seu trabalho, no centro de tudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esta mensagem da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, para meditar, pensar e fazer o que for necessário para colocar Cristo como centro em nossas vidas. Sabemos que Ele é nosso Senhor, se nós somos salvos pela Tua graça. Mas ajuda-nos, Senhor, para seguir o exemplo de Paulo, que perdeu tudo e deu tudo para conhecer melhor Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, para viver assim, para a sua glória. Em nome de Jesus, amém.